Imagina um cara tão poderoso que, só de piscar no chão, fazia a terra tremer. Esse era o Mu. Mas por incrível que pareça, tanta força tinha se tornado um tédio. Ele já tinha vencido todo mundo, até os outros deuses. E agora não tinha mais ninguém para enfrentar. Era o ser mais forte do universo. Cansado da rotina, ele decidiu descer à Terra em busca de alguma emoção. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, ele abandonou seu corpo divino e foi parar dentro de um garoto que tinha uma vida miserável. Um daqueles que sofria humilhação todo santo dia. O garoto estava no fundo do poço, mais desanimado que segunda-feira de manhã. Até que, num ato de desespero, ele pulou. Enquanto caía, gritou, desafiando o próprio Deus, como se isso levasse ele para outro mundo. O impacto foi brutal. Seu corpo bateu no chão com um baque enorme. Tudo parecia ter acabado mesmo. Pelo menos era assim que deveria ter terminado. Mas o garoto abriu os olhos e diante dele estava uma criatura monstruosa, tão enorme que ele congelou de medo. A besta o encarou com os olhos gelados, como se tentasse decifrar quem era ele. Só que ali dentro já não era mais o garoto, era o Mu. O corpo estava destruído, quase sem vida. Mas para Mu, controlar um corpo humano era como uma brincadeira de criança. Depois de milhões de anos treinando, ele sabia mexer cada músculo, cada veia, até as coisas que ninguém controla, como o coração batendo. Enquanto o corpo do garoto sucumbia, Mu agiu, estancou o sangramento, reconstruiu os vasos e no meio daquele caos sentiu algo que não sentia há séculos, a dor. Era estranho, mas também empolgante. Fazia 1000 anos que ele não sangrava assim. O sangue escorrendo, a fraqueza nos braços era quase nostálgico. E o mais louco, ele estava adorando cada segundo. A decisão de vir para a Terra parecia ter sido a melhor possível. Depois de se recuperar, ele foi até a casa do garoto, um lugar tão pequeno que mal dava para chamar de lar. Pulsou nas memórias deles e descobriu que o coitado não tinha quase nada. Um parente distante, uma vida solitária e um único objetivo diário: ir para a escola e ser o saco de pancadas de um valentão específico. E para Mu, isso era perfeito, exatamente o que ele procurava. No dia seguinte, o local onde tudo aconteceu estava cercado por aquelas fitas amarelas de polícia. Os agentes examinavam a mancha de sangue seca no chão, tentando descobrir de quem era. Ele só olhou por um instante e seguiu para a escola como se fosse um dia normal. A entrada foi digna de comédia. Ao abrir a porta com muita força, ele bateu de volta e acertou ele mesmo no rosto. E lá estava ele, o motivo de tantos pesadelos do garoto, o valentão da escola. Dá pra ver na cara do meliante, ele já estava preparando mais uma das suas humilhações diárias. Só que dessa vez, quem soltou um sorriso foi o garoto. O valentão não esperou. O primeiro soco veio rápido, fazendo o nariz do garoto escorrer sangue. Mas ele nem se mexeu. Aquele deus dentro dele tinha um jeito estranho de ver as coisas. Para ele, uma luta de verdade só começa quando os dois lados estão realmente prontos para brigar. E aquele soco foi como um convite escrito. A resposta veio na mesma moeda. O revide foi tão forte que afundou o nariz do valentão no próprio rosto. O braço doeu como se tivesse enfiado num liquidificador. E a careta que ele fez foi ridícula. Mas valeu cada segundo ao ver o valentão voando pela sala. O professor gritou, os alunos entram em pânico. E o valentão, que estava com orgulho mais ferido que o corpo, se levantou pronto para o round 2. Mas só tinha um problema, aquele corpo fraco não ia aguentar muito. Mas Mu já sabia disso. O valentão acertou outro golpe forte. E Mu aprendeu na marra uma lição importante. Na Terra não existe magia. Enquanto o agressor se preparava para outro ataque, Mu percebeu que as suas opções estavam se esgotando. Braços cansados, pernas lentas, sem truques mágicos. Foi aí que veio a ideia mais simples possível. Quando o próximo soco veio, ele inclinou a cabeça para frente e deixou o punho do valentão acertar sua testa em cheio. O impacto foi tão forte que até deu para ouvir os ossos da mão do cara estalando.
A dor deve ter sido horrível, porque o valentão ficou parado, com cara de quem já tinha batido num muro de tijolos. E essa foi a deixa perfeita. Antes que o valentão se recuperasse, veio uma cabeçada certeira na boca do estômago. Aquele ponto que derruba qualquer um. E para finalizar, com a cabeça de novo deu um golpe no queixo, acertando com força suficiente para fazer os joelhos do valentão fraquejarem. O cara caiu como um saco de batatas e a sala inteira ficou em silêncio, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Todos os alunos tinham seus celulares prontos, filmando cada movimento. No dia anterior, eles tinham visto o protagonista apanhar sem reagir. Agora, a situação era completamente diferente. Ele controlava a briga com uma facilidade assustadora. A cena era tão inacreditável que parecia mentira. Mu ficou parado por um instante, respirando fundo enquanto sentia a adrenalina correr pelo corpo. O rosto latejava de dor, o gosto de sangue enchia sua boca. Era exatamente o que ele esperava. Aquele momento depois da luta, quando tudo parece mais intenso, ele estava completamente empolgado. E então, no movimento que ninguém esperava, ele se abaixou perto do valentão desmaiado no chão. Era seu jeito peculiar de demonstrar gratidão. O clima na sala ficou pesado. Todos seguravam a respiração, os olhos grudados na cena que deixava qualquer um sem palavra. Ele arrancou a orelha do valentão com uma naturalidade assustadora, como se fosse algo completamente normal. Na cabeça dele, isso era uma espécie de reconhecimento, uma força distorcida de valorizar que lhe dava uma boa luta. Mas no nosso mundo, esse tipo de coisa não é bem vista. E já dava para perceber que muita gente estava começando a ficar incomodada. Os boatos se espalharam rápido pela escola. Brigas entre alunos eram comuns, mas alguém sair tão machucado assim, isso era novidade. Pela janela, todos assistiam em choque enquanto o valentão era levado pela ambulância. O protagonista ainda acenou com um sorriso, enquanto o veículo desaparecia na rua. Para ele, aquela luta tinha sido tudo o que ele queria, pura emoção. Mas agora era hora de lidar com as consequências. O professor apareceu logo atrás, o rosto vermelho de raiva, e os dois foram para uma sala reservada. O ar ficou tenso e, no impulso, o professor levantou a mão para dar um tapa. Mas, em vez de assustar, o garoto pareceu animado, quase esperando por aquilo. A reação foi tão inesperada que o professor hesitou no meio do movimento e acabou desistindo. No final, ele só mandou chamar os pais e liberou o garoto mais cedo. Mais tarde, ele caminhava pelas ruas, meio desanimado por não poder continuar brigando. Pelo menos sair mais cedo deu um tempo para descansar e cuidar dos machucados. Enquanto andava devagar, sentindo cada ferimento no corpo, ele pensou que realmente precisava desse tempo para se recuperar. Mu tinha muitos planos, mas se quisesse continuar lutando com aquele corpo fraco, precisaria de uma solução. Se ao menos pudesse usar mana, aquela energia que existe na natureza, tudo seria diferente. Em outros lugares, chamam de Ki ou Chakra, uma força que está em tudo ao seu redor. No mundo dele, quem dominava essa energia virava caçador ou mago. Mas aqui na Terra, nada disso funciona. Ele até tentou, mas qualquer tipo de magia simplesmente não pegava. Ele decide voltar para o seu mundo, pensando em dar mais chance a esse corpo. No dia seguinte, ao chegar, se depara com uma cena preocupante. O garoto está sufocando seu dragão, que mal consegue se defender. Pouco depois, o garoto se aproxima com determinação nos olhos, querendo levar o dragão para o seu mundo, acreditando que isso lhe daria poder instantâneo. Mu ignora completamente o pedido e, sem cerimônia, faz surgir uma mão gigantesca que agarrou o garoto com força. Sem aviso prévio, ele invade o castelo do demônio, que já está ciente da situação. O rei demônio nem pensa antes de tentar expulsá-lo, mas Mu não se importa. Ele deixa claro que já decidiu mandar o garoto para outro mundo e, com um tom de ordem, solicita que o demônio abra o portal. Obviamente, o demônio não suporta Mu e detesta receber ordens dele. Mu então lembra ao demônio, com um tom de ameaça, da enorme diferença de poder entre eles, algo que deveria ser argumento suficiente. Ele ainda sugere que, se houver problema, podem
resolver na base da força. Sabendo como isso terminaria, o demônio fica vermelho de raiva, mas acaba cedendo e se prepara para abrir o portal. Antes que possa agir, Mu decide fazer tudo do seu jeito. O demônio tenta alertar que mexer com o domínio divino viola as leis dos deuses e que uma barreira de proteção aparecerá se alguém tentar. Mu, sendo quem é, ignora completamente e com suas próprias mãos destrói a barreira como se fosse papel, deixando o demônio sem palavras. Ele então solta o garoto e aponta para o portal, indicando que ele será enviado para um mundo diferente. O garoto parece indeciso, ainda querendo levar o dragão consigo. Mu deixa claro que o dragão é seu e deseja sorte ao garoto para encontrar um companheiro próprio. Com um simples movimento da mão gigante, ele lança o garoto através do portal, marcando um novo começo para ele. Tarefa cumprida, Mu se prepara para partir. Enquanto isso, o demônio permanece parado, as mãos tremendo de raiva. Esse demônio já foi o primeiro rei infernal, um ser que dominou tudo e todos com um poder que os deixou arrogante. Ele já desafiou e derrotou a entidade conhecida como Deus, tomando seu trono e derrubando outras divindades. Em seus dias de glória, ele era considerado o deus dos deuses, uma força intocável, uma lenda que ecoava por todos os cantos. Tudo mudou quando Mu apareceu. Não é surpresa que hoje esse deus sinta ódio profundo por Mu. Enquanto Mu sai pulando, um olho gigante sombrio observa cada um de seus passos. De volta ao demônio, é possível vê-lo quase explodindo de raiva, o sangue subindo a cabeça. Enquanto isso, o valentão aparece com uma expressão que lembra a do deus irado, furioso por ter sido debatido por alguém que considerava fraco. A humilhação pesa em sua mente e seu orgulho ferido não permitirá que isso fique sem resposta. A tensão é palpável quando ele decide chamar Shell, um ex-campeão juvenil do boxe. Shell está treinando pesado na academia quando um telefone toca no vestuário. Não o seu, mas o do seu amigo Guak, conhecido como Flash. Com 2 anos de experiência no ringue, Flash atende seu celular quebrado e do outro lado está o valentão. Ele oferece a Flash um celular novo em troca de um favor. E Flash aceita sem hesitar, já imaginando o que será pedido. Mais tarde, o valentão entra lentamente na sala de aula, todo enfaixado, nariz quebrado, orelha ferida, mão machucada da derrota humilhante. Ele anda rachando os pés, cabeça baixa, como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Rapidamente se torna o centro das atenções, com os alunos cochichando e apontando para o antigo tirano. Quem antes temia diante dele, agora ri abertamente. A provocação aumenta até que ele perde a paciência, jogando a mochila no chão com força. Ele desafia qualquer um para enfrentá-lo. A maioria recua, mas o presidente da turma se levanta, olhando firme e ordenando que ele se acalme e sente, ou saia se não gostar. Isso enfurece ainda mais. Antes ele era o rei, agora é tratado como um idiota. Num acesso de raiva, pega a cadeira e desafia todos para uma briga. Nesse momento, um homem enorme entra na sala e o valentão se encolhe como um cão assustado. A presidente acena para o professor, indicando que a situação está sob controle. Mas o professor tem outros planos. Ele diz à garota que quer conversar depois da aula. Quando a aula termina, o professor revela que o garoto que causou o problema anterior não está atendendo o telefone e passa a responsabilidade para ela, saindo rapidamente depois de prometer recomendá-la para uma boa escola. Mais tarde, a presidente vai até o prédio do protagonista, bate várias vezes na porta sem resposta e, como ninguém atende as ligações, decide entrar sozinha para ver como ele está. A porta arranja ao se abrir, revelando um cenário que fez o seu coração acelerar. Baratas correm em todas as direções, o chão está bagunçado completamente e no meio daquela confusão, o protagonista está estirado no chão, olhos revirados, parece até que não tem mais vida. Por um instante, o medo domina completamente, fazendo acreditar que ele está diante de um cadáver. Mais tarde, no hospital, Mu retorna ao corpo e vê um lugar completamente diferente de onde estava antes. Enquanto tenta se levantar, nota um tubo estranho conectado ao seu braço.
algo totalmente novo para ele. Sem entender nada de injeções ou equipamentos médicos, fica desconfiado com aquela sensação estranha do líquido entrando em suas veias, mas logo percebe que aquilo está ajudando seu corpo a se recuperar mais rápido. Não é magia, mas funciona tão bem que até parece. Um sorriso discreto surge em seu rosto, ao pensar que até nesse mundo existem coisas úteis assim. Esse pequeno sorriso não passa despercebido pela presidente da turma, que já estava nervosa por ter sido enviada pelo professor para encontrá-lo. Com a missão cumprida, ela se prepara para ir embora, mas ele a impede com um gesto, cheio de perguntas sobre esse mundo novo. A principal dúvida: onde pode treinar para fortalecer esse corpo acabado? A garota fica surpresa com a pergunta, mas depois de pensar um pouco, decide ajudá-lo. Como ele ainda está machucado, o leva para um parque público em vez de uma academia lotada. Lá, ele experimenta as barras de exercício e se impressiona com a simplicidade e eficiência dos equipamentos, muito melhores do que os métodos brutos de treino de 4.000 anos atrás, que consistiam basicamente em levantar pedras e escalar penhascos. Pela primeira vez, admite que os humanos desse mundo são mais resistíveis do que imaginava. De repente, uma pedrinha o atinge. Ao olhar em volta, avista o valentão e seu amigo Flash. O valentão está vermelho de raiva, suando como se estivesse passado o dia inteiro procurando por Mu. Sem pensar duas vezes, Mu pega a pedrinha do chão, tentando descobrir quem teve a coragem de atirá-lo. O valentão, é claro, assume a responsabilidade e começa a se gabar, mas não consegue terminar a frase. Um tapa violento o derruba no chão instantaneamente. Para Mu, aquela pequena pedra foi claramente um convite para lutar. Enquanto isso, no Santuário dos Deuses, uma reunião importante está prestes a acontecer. Em vez de Mu, quem aparece é seu dragão, ocupando o lugar do mestre. Com um papel na mão, começa a ler a mensagem, mas é interrompido pelo demônio, que explode de raiva ao ver o animal no lugar de um deus. O dragão, quase pulando de susto, tenta acalmar a situação, explicando que só está entregando um recado. A mensagem é curta e direta. Mu está desesperado para enfrentar alguém mais forte e quer ser avisado imediatamente se aparecer alguém à altura. Como era de se esperar, o demônio fica furioso. O silêncio da sala é quebrado por um soco tão forte que racha a mesa de madeira. Ele deixa claro que essas reuniões já são uma perda de tempo, e agora Mu nem se dá o trabalho de comparecer. Olhando para os deuses, parece quase pedir apoio, mas só recebe silêncio em resposta. Todos parecem incomodados, mas ninguém sabe exatamente o que fazer. Foi então que a deusa azulada, a terceira mais poderosa do grupo e conhecida como Arqueira Divina, resolveu intervir. Ela lembrou a todos que aquelas reuniões existiam justamente para manter a ordem no mundo, especialmente quando surgia algo tão anormal que nem mesmo um deus conseguia resolver sozinho. Todos deveriam trabalhar juntos nesse caso. Mas ela balançou a cabeça, claramente decepcionada com a ausência de Mu, considerando um grande desrespeito. Foi o suficiente para explodir a discussão novamente. O demônio rugiu de raiva, dizendo que o problema era Mu tratar o mundo como seu playground particular. Ele continuou, dizendo que essa irresponsabilidade poderia causar um colapso em tudo, e lembrou que as soluções de Mu sempre pioravam as situações. Sua fúria atingiu o limite quando mencionou o desastre no planeta Ciclopes, 1000 anos atrás. Só de lembrar, seu rosto ficou vermelho de raiva. O deus de Ciclopes, o oitavo na hierarquia, concordou imediatamente, visivelmente incomodado com a memória. Naquela época, uma criatura do vazio atacou seu planeta, e Mu, usando apenas a força bruta, destruiu o monstro, junto com a metade do mundo. O demônio acreditava que, se os deuses tivessem agido juntos, o estrago seria menor. Cansado de tudo aquilo, ele questionou se Mu ainda merecia sequer ser chamado de Deus. Enquanto isso, o dragão ficou paralisado de medo, sem poder fazer nada. Só restava ao pobre animal torcer para seu mestre voltar e consertar a confusão. De volta à terra, o valentão estava caído no chão, o rosto vermelho de ódio depois de levar aquele
aquele tapa. Ele não conseguia acreditar que Mu tivesse a coragem de bater nele e bem na frente do seu primo, o Flash, que permanecia em pé, observando Mu com uma mistura de curiosidade e surpresa. Flash via que Mu não era só coragem, o garoto sabia lutar. Perguntou que estilo de luta ele praticava, mas a resposta foi simples. Mu disse que só sabia brigar. O Flash quase engasgou com a resposta absurda, mas ele decidiu testar o que aquele garoto tinha para oferecer. O boxeador atacou primeiro, com um soco certeiro no rosto de Mu. O sangue escorreu do nariz enquanto Mu recuava alguns passos. Flash percebeu que Mu deixou o golpe acertar de propósito, como se quisesse sentir a dor. Confuso, mas determinado, ele se preparou para continuar. Mu olhou para o loirinho e imitou sua postura de luta, punhos fechados. Quando revidou, o soco tinha uma força surpreendente, empurrando Flash para trás. O boxeador sentiu na pele que ali havia algo diferente. Dava para ver nos olhos de Mu brilhando enquanto sentia o braço latejar de dor. Era a primeira vez que acertava um soco usando a técnica de boxe. E ele estava adorando cada segundo. O braço estava todo dolorido, mas ele nem ligava. A sensação era boa demais. Pegou seu cinto e enrolou nas mãos com uma proteção improvisada. Enquanto isso, o valentão estava se contorcendo de raiva. Não entendia como seu primo, um lutador experiente, estava sendo pressionado por um garoto qualquer. Flash, sentindo o peso do olhar do primo, atacou novamente. Dessa vez, Mu levantou o braço e bloqueou o soco com naturalidade. O boxeador começou a ficar frustrado, jogando golpe atrás de golpe, dando tudo de si, mas Mu permanecia firme, defendendo cada ataque. Ele observava cada movimento do Flash, notando que, embora rápidos, os golpes seguiam sempre o mesmo padrão. Analisando os músculos do adversário, Mu parecia saber para onde o próximo soco iria, como se estivesse sempre um passo à frente. No meio da luta, Mu deu um passo para trás, desviando de um soco direto. Flash ficou furioso ao ver seu golpe passar no vazio e tentou novamente. Mu desviou mais uma vez e revidou com um soco preciso do braço do boxeador. E ele sentiu uma dor insuportável. O protagonista até soltou uma risadinha ao ver o loirinho fazendo a mesma cara de dor que o valentão fazia antes. Com um movimento rápido, Mu desfere outro golpe certeiro e o boxeador cai no chão desmaiado. O valentão fica parado ao lado, olhando para Mu com os olhos arregalados de medo, tremendo que nem uma vara verde. Mu parece ainda não ter terminado, e o coitado parece prestes a desmoronar ali mesmo. Vendo o estado lastimável do valentão, Mu percebe que ele já perdeu toda a vontade de lutar, mas decide finalizar a cena com estilo. Uma sequência implacável de golpes, um após o outro, sem dar nenhuma chance. Quando acaba, o valentão está completamente destruído. E para fechar com chave de ouro, Mu aplica um último soco que deixa inconsciente. Satisfeito, ele pega a orelha do Flash e vai embora, deixando os dois primos jogados no chão. Mais tarde, no apartamento, Mu descansa e reflete sobre o que aconteceu. Ele admite que até gosta de lutar, mas está começando a perceber um problema sério. Seu corpo não acompanha seu ritmo. O mínimo esforço já deixa seus músculos doloridos e rasgados. Algo que nunca imaginou que aconteceria com simples socos. Ele sabe que essa dor significava crescimento, mas está atrapalhando seu processo. É então que ele lembra da esfera mágica de recuperação, que pediu para prepararem no santuário dos deuses. Mas quando tenta voltar para buscá-la, nada acontece. Por mais que se concentre, não consegue. Fica parado, confuso, tentando entender o que está acontecendo. Enquanto isso, no reino divino de Elmore, governado pelo demônio, o mesmo lugar onde Mu havia jogado o garoto em outro mundo, as coisas não estavam fáceis. Antes de partir, Mu havia pedido ao dragão para conseguir aquelas esferas mágicas que os deuses usavam para se recuperar completamente. O problema é que na Terra, onde a energia mágica é escassa, esses itens só aparecem quando um deus decide fazer um favor. Essas esferas são tão raras no mundo humano que pouquíssimas pessoas já
tiveram uma em mãos. E aqueles que conseguiram foram tratados como os deuses. Enquanto pensa nisso, Mu fica frustrado por estar preso na terra sem saber como voltar. Tenta se acalmar fazendo exercícios no parque, confiante que seu dragão conseguirá segurar as pontas no reino divino por algum tempo. No dia seguinte, ele continua no parque, treinando pesado. Dessa vez, foca em fortalecer músculos que quase nunca usa, pernas e core. A dor é intensa, mas ele sorri a cada repetição, sentindo o progresso. Quanto mais se esforça, mais animado ele fica, e suas risadas ecoam pelo parque, deixando os outros frequentadores confusos, até que as pernas finalmente cedem e ele cai exausto no chão. Nesse momento, a presidente da turma aparece, com uma expressão que deixa claro sua frustração. Ela se aproxima, visivelmente irritada, questionando por que ele não está na escola. Os dois sentam num barco e Mu é direto. Escola não faz sentido para ele, porque lá não pode treinar como precisa. Ela, curiosa, pergunta sobre seus planos para o futuro. Sem rodeios, ele diz que só quer ficar mais forte. Esse é seu único objetivo e motivação. Ela então o questiona sobre essa obsessão por força. Mu explica que é simples. Quer lutar melhor. Seu corpo atual é fraco, fora de forma, e precisa mudar isso. Seus braços ficam destruídos após poucas brigas. E ele acredita que com treino pesado, poderá aguentar mais tempo em combate. Quem sabe até lutar várias vezes seguidas. Ela ficou ouvindo ele falar sem parar sobre o treino e exercícios, chegando no limite da paciência. Não sabia mais como convencer aquele maluco a voltar para a escola. Foi então que ele teve uma ideia e soltou a pergunta que faltava. Para que tanto esforço se não tinha ninguém para ele enfrentar? Ele estava ali, sozinho, se matando de treinar, mas sem um oponente à vista. Ela deixou claro que ele precisava sair, conhecer pessoas, arrumar confusão se queria achar alguém que valesse a pena lutar. Antes de ir embora, pediu que ele aparecesse na escola no dia seguinte e parasse de dar trabalho. Enquanto ela se afastava, ele ficou refletindo sobre o que ouviu. Os caras que ele já tinha derrotado não voltavam mais. Ele realmente precisava procurar novos desafios. Talvez dar uma chance à escola não fosse tão ruim, pelo menos enquanto seu corpo se recuperava. Ainda mergulhado nesses pensamentos, um sujeito estranho surgiu por trás e chamou seu nome. O tom de voz já deixava claro que não vinha com boas intenções. Um sorriso discreto apareceu no rosto de Mu, como se ele estivesse esperando por aquilo o dia todo. Parecia que seu próximo desafio finalmente tinha aparecido. De repente, o soco veio em sua direção. Mu girou o corpo com agilidade, sorrindo abertamente, pronto para encarar o golpe e desfrutar de mais uma boa briga. Tudo começou anos atrás para o Homem da Máscara, quando tinha 15 anos e se destacava no boxe. Sua irmã bailarina começou a ser perseguida por um obcecado. A situação só piorou, até que o perseguidor tentou atacá-la. Por sorte, ele chegou a tempo de impedir. O problema foi que, como ele agiu antes do pior acontecer, a justiça não fez nada. E o perseguidor, em vez de recuar, ficou ainda mais perigoso. Na segunda tentativa, ele não foi tão rápido. A irmã se machucou e perdeu a leveza de bailarina. Foi quando o Homem da Máscara perdeu a fé nas leis. Se o sistema não fazia nada, ele mesmo faria. Nas sombras da noite, ele começou sua missão. Virou um caçador de potenciais e ameaças, julgando e executando seu próprio conceito de justiça. E agora, diante de Mu, era apenas mais um trabalho rotineiro. O primeiro soco foi um teste, sem muita força. Mu levou no rosto, sentiu sangue escorrer, mas em vez de ficar irritado, sorriu ainda mais. Estava feliz por finalmente ter uma boa luta. O Homem da Máscara percebeu que Mu encarava aquilo como diversão. Irritado, partiu para cima com uma sequência de golpes rápidos. Mu desviava com facilidade, sempre com aquele sorriso no rosto. O homem mudou de tática, bloqueou a visão de Mu e acertou um golpe certeiro. Dessa vez, Mu quase não conseguiu se defender a tempo. Quanto mais o homem atacava, mais Mu bloqueava. Mas os golpes começaram a acertar os lugares já machucados. A dor no peito aumentava, mas Mu continuava rindo como um louco. O protagonista percebe que aquele corpo fraco não vai conseguir derrotar o inimigo agora. Essa sensação lhe traz uma nostalgia estranha.
Era exatamente como na sua vida passada, quando não podia simplesmente aproveitar a luta. Ele precisava vencer, custasse o que custasse. Respirou fundo e começou a analisar a situação com calma, afastando a raiva e a empolgação que fervilhavam dentro dele. Sua mente trabalhava com frieza agora. Quanto mais observava os movimentos do adversário, mais preciso ficava. As emoções ainda estavam ali, mas ele não deixava que tomassem o controle. Cada passo, cada golpe era cuidadosamente calculado, porque no final não se tratava apenas da adrenalina da luta, era sobre vitória. Aquele sorriso constante de Mu agia como gasolina no fogo. O homem da máscara cerrou os punhos com tanta força que suas veias saltavam. Ele se lançou contra Mu novamente, os olhos cheios de fúria, claramente questionando se aquilo era apenas uma brincadeira para o garoto. Mu, por sua vez, fez uma careta de deboche, aquela expressão calma e indiferente que era capaz de tirar qualquer um do sério. O mascarado tentou mais um soco, rápido e potente. Mu desviou mais uma vez, mas sua expressão mudou completamente. Firmou os pés no chão e, num movimento rápido, jogou um punhado de pedrinhas e poeira no rosto do adversário, criando uma cortina de sujeira. O homem da máscara claramente desprezava aquele tipo de golpe baixo, coisa que só criminosos fariam. Mu baixou a cabeça por um instante. Quando a levantou novamente, encarando o homem mascarado, lá estava de novo aquela expressão patética, que só servia para deixar o adversário ainda mais furioso, quase incontrolável. O homem da máscara atacou cego de raiva, jogando socos e chutes com toda a força que tinha. Mas Mu parecia estar dançando entre os golpes, desviando com uma agilidade que dava raiva. Quando o mascarado apareceu atrás dele, pronto para dar o golpe final, Mu simplesmente girou e escapou como se fosse brincadeira. Aquela forma de lutar era diferente de tudo que Mu conhecia. Antes, as brigas eram mais cautelosas, cheias de cuidado. O maior inimigo sempre tinha sido o chão cheio de pedras e buracos. Um passo errado e a luta podia acabar ali. Mas nesse chão liso, os lutadores ficaram mais ousados, atacando sem medo de tropeçar. E talvez fosse justamente isso que ajudava Mu a desviar tão bem, forçando o adversário a se mexer cada vez mais até escorregar. Quando o mascarado finalmente pisou em falso numa pedrinha, Mu se preparou para o golpe decisivo. Foi aí que sentiu um tremor estranho no braço. Mas a empolgação falou mais alto, ignorando o aviso do próprio corpo. Ele soltou o soco com tudo. O braço já não respondia direito, mas mesmo assim, o protetor facial do mascarado rachou com o impacto. Mu riu, achando que tinha pego o cara, mas a alegria durou pouco. Antes que percebesse, levou um golpe baixo na perna que o derrubou na hora. O rosto se contorceu de dor quando a perna simplesmente falhou. O homem mascarado olhou para ele, respirando pesado, claramente perguntando se aquilo ainda era divertido. Quando levantou o cacetete, deixou claro que Mu não faria mais essas palhaçadas. Naquele momento, passou pela cabeça de Mu exatamente o que ele tanto procurava: a sensação amarga da derrota. Essa foi a primeira parte dessa história incrível. Se vocês querem ver a continuação, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal e também deixa um comentário aí abaixo falando qual você acha mais forte. E por hoje é isso. Tchau!